Oi? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje a gente vai destrinchar um assunto bem sério. 53% do país se destaca como não leitor. Se destaca não, se declara! Se declara como não leitor. O que é não leitor? O que é leitor? Qual o conceito que está sendo usado? A gente vai destrinchar isso nesse vídeo, tal como os motivos pelos quais as pessoas leem ou deixam de ler. Então fica comigo, roda a vinheta. Primeiro vamos começar pelo conceito de leitor e não leitor, tá? A pesquisa foi feita pela ProLivro, Fundação ProLivro. ProLivro? A pesquisa foi feita pelo Instituto ProLivro, ela se chama Retratos da Leitura no Brasil, e ela destaca que o conceito de leitor é alguém que tenha lido um livro ou parte de um livro, digital ou não, nos últimos 3 meses. Então tem muita coisa que entra nisso aí, tá? Eu vou dar um exemplo, que inclusive foi o livro mais citado, a Bíblia, né? A Bíblia é o livro que as pessoas declaram que mais leram no mundo, né? Não só no Brasil, e ela acabaria entrando para essa conta. Se você em casa leu uma parte ali do Evangelho de Mateus, você já conta como leitor, se você fez isso nos últimos 3 meses. Então assim, o conceito de leitor para pesquisa é amplo pra caramba, Não leitor, obviamente, é quem não fez isso, tá? O último ponto sobre o não leitor também é que não importa que você tenha lido algum livro nos últimos 12 meses. Lembrando, é importante enfatizar, o conceito de leitor, de acordo com a pesquisa, é nos últimos 3 meses. Então, se você leu 4 meses atrás, você já não seria encaixado para a pesquisa. Não é esse bicho de 7 cabeças, tá? Ser um leitor, porque, novamente, é ler literalmente qualquer coisa, praticamente, no intervalo de 3 meses, beleza? Então, a pesquisa também leva em consideração a regularidade. E vamos aos números, então, né? 53% do país, dos brasileiros, se declara como não leitores. Mesmo nesse conceito até fácil de você se declarar um leitor, né? Ou seja, só sobram 47% que se declaram leitores, logo, menos da metade da população lê. Eu acho isso muito preocupante, né? Acho que todo mundo acha isso preocupante, porque o escopo para você ser declarado um leitor é muito amplo. Você tem que ter lido quase qualquer coisa nos últimos 3 meses. E ainda assim, a gente tem metade da população que não lê. Difícil. Outro ponto principal, assim, para destacar, quando a gente fala de não ser leitor, né, em todo esse contexto, é que hoje em dia você tem acesso muito fácil a PDF, você tem acesso ao Kindle, você tem acesso a tanta coisa para que você leia, né? Você tem acesso a inúmeros materiais, inúmeros artigos. E assim, é muito complicado você saber que a tecnologia, em teoria, deveria facilitar esse acesso e mesmo assim ele não é uma verdade, né? Ter acesso à tecnologia e ter facilidade para acessar esses materiais de leitura não necessariamente significa que esses materiais de leitura serão consumidos. Isso é muito triste. E antes da gente destrinchar esses motivos pelos quais o brasileiro está cada vez lendo menos, eu acho que é importante destacar algumas curiosidades, né? Eu acho que, na verdade, alguns são até indicadores. Uma curiosidade é mulheres leem mais que homens, tá? E leem muito mais. E eu acho que isso, de fato, eu particularmente observo isso no meu dia a dia, tá? Os meus amigos homens, eles leem menos do que as minhas amigas mulheres. Isso é fato. Na minha página, né, que é uma página literária, 80% do meu público é feminino. Eu diria até 90%. Então, tá, tudo bem, tem que analisar o gênero, né? Eu imagino que isso com certeza faz sentido. Você vê qual gênero os homens leem mais, mas o fato é que, num contexto geral, as mulheres leem mais que homens. Outro dado que é extremamente importante, que aí eu já começo a pensar que tem relação com essa motivação, é que as pessoas que têm ensino superior leem, em média, muito mais do que quem não tem, tá? E aí eu falo de ensino médio, ensino fundamental, ensino básico, tá? Quem tem ensino superior permanece com o hábito de leitura. E não lê só porque está cursando, tá? É o que eu estou falando, quem já fez ensino superior, quem tem uma graduação. A pessoa já não lê mais por obrigação na faculdade, ela realmente adquiriu um hábito de sustentar essa leitura. Então eu acho que isso já começa a dar pra gente uma pista do reflexo, né? O grau de escolaridade, ele é muito importante nesse fator aí, né? Então, obviamente dá para perceber que se você permanece, né, na academia, digamos assim, né, permanece na tua jornada acadêmica por mais tempo, você tende a gostar mais
desse hábito, né? Você tende a gostar mais de ler e você tende a ler mais livros por ano, né? Então quem tem uma graduação, também é outro dado, lê mais do que quem não tem, seja ensino médio ou qualquer outro grau de escolarização. E outros dados relevantes também, né, que começam a dar uma pista ali pra gente, é de que as pessoas afirmam, do espaço amostral, 24% das pessoas afirmam que leem porque gostam, né, tem um gosto pela leitura, 15% afirma que lê para se distrair, né, não estou fazendo nada, sei lá, ao invés de ficar no TikTok, ao invés de ficar em qualquer outro lugar, eu vou ler, beleza, 15% afirma isso, e 15% é para adquirir conhecimento, né, para evoluir, digamos assim. Então a pessoa ela quer ler para aprender alguma coisa, ela quer ler com uma função mesmo de ter um ganho ali intelectual. E esses são os 3 principais fatores, tá? As pessoas afirmam que leem principalmente por esses 3 fatores. O último dado, assim, curioso, que eu acho que também influencia muito nessa pesquisa, e é por isso que eu acho que, na verdade, esse número é bem menor, o que é mais assustador ainda, é que o livro mais citado é a Bíblia, tá? É o livro mais citado como lido, né, pela maioria dos brasileiros. Só que a gente entra em vários fatores aqui, né? A gente tem um país aí que é 70% cristão, 70%, 80% cristão. Eu chutaria aí, tá? Tô inferindo aqui na minha cabeça. Então já é comum que as pessoas leiam mais o livro sagrado da religião que majoritariamente habita o nosso país. Então, será que o cara contou ali que quando ele vai na missa ele lê lá uma parte da Bíblia com o padre, isso já conta? É uma pesquisa que é muito influenciada também por esse quesito, né? Porque pode ser que o cara tenha afirmado ali na pesquisa, não, eu leio. E ele fez um devocional em casa, né? Leu ali um trecho da Bíblia para meditar ali na fé dele e beleza, ele já conta para leitura, porque o espaço amostral, né, o espaço ali de tempo de 3 meses você lê quase qualquer coisa, é muito, muito fácil você ser considerado leitor. Ou o cara foi à missa, foi ao culto, né? A gente é um país cristão protestante católico, né? A gente tem bem mesclado, e já conta como uma leitura. Então é complicado você dizer ali que de fato, eu acho que na verdade esse número é bem menor, tá? Infelizmente. Além disso, um fato curioso da Bíblia ser citada como o livro mais lido, não só no nosso país, tá? No mundo inteiro. É porque provavelmente também é o primeiro livro que as pessoas pensam, tá? Então, você gosta de ler o quê? Eu leio a Bíblia, né? A minha mãe, eu vou dar um exemplo porque não é longe, tá? Eu conheço, eu fui criado em lar protestante, então eu sei do que eu estou falando. A minha mãe até, sei lá, eu saí de casa com 19 anos, até meus 17, 16 anos, ela só lia a Bíblia. Ela não lia nenhum outro livro. Caso ela lesse outro livro, era um livro necessariamente cristão, de um autor cristão com viés cristão. Então, assim, ela lia bastante a Bíblia, mas com certeza seria o primeiro livro que ela falaria. O meu pai também, a mesma coisa. Meu pai também criado em lar cristão e fez teologia, etc. Quando tu falava de livro com ele só falava da Bíblia, tá? Era especificamente. Não, só tem que ler a Bíblia. Era uma coisa muito forte, assim, essa coisa de ler a Bíblia. Então eu sei que nessa pesquisa aí, com certeza, a Bíblia foi citada várias vezes, na verdade, quase que por uma conveniência, assim, sabe? Para a pessoa não falar nada, ela... a Bíblia, eu leio a Bíblia. O que você leu? Não? Eu li a Bíblia. Qual o livro que mais você gosta de ler? É a Bíblia, tá? Então é bem relevante isso aí. A Bíblia eu acho que tá aí desbalanceando em vários pontos da pesquisa, tá? É um livro muito citado, não necessariamente porque de fato é lido de cabo a rabo. Outros dados sobre a pesquisa interessantes é que a média, por exemplo, de idade dos entrevistados deu 37 anos, tá? Então eles pegaram um espaço bem grande de idade, né? Mas a média deu mais ou menos 37, que é a população adulta do país, é a população que a gente espera ali, que de fato tem uma relevância um pouco maior, né? Talvez se você for criança demais não faça sentido, ou jovem demais não faça sentido, se você for idoso demais também talvez não faça sentido, e é até difícil de medir. Outro dado muito importante é que 25% das pessoas entrevistadas eram de classe A e B, 48% eram de classe C, a classe média, e o restante, 27%, ventilador de carioca, helicóptero. Então pegou um espaço amostral legal ali, e o restante era de classe D e E. Então pegou um espaço amostral interessante para você realmente conseguir medir
E, cara, não deu outra. As pessoas de classe A e B leem mais, tá? E aí pode entrar o fator econômico, né? Tem uma condição de comprar livro, tem uma cultura de botar o filho num colégio ali que o colégio incentiva, tem essa coisa de querer ver o filho estudar. Então não tem jeito, tá, gente? Também quem tem mais dinheiro lê mais estatisticamente. É algo preocupante, mas é bom lembrar também, apesar do fato, né, de que quem tem mais dinheiro lê mais, esse número também está diminuindo. Então, dizer assim puramente que as pessoas não têm dinheiro para comprar livro, por isso que elas leem pouco. Não é bem isso, tá? Não é bem isso. Então, o espaço amostral de pessoas foi bem amplo, notou-se que de fato quem está na classe A e B lê mais, mas talvez seja uma coisa de colocar um filho no colégio melhor, de, sei lá, ter o cursinho, ter, sabe, o preparatóriozinho, ter um monte de coisa, até porque a gente já viu, como eu falei anteriormente, que a educação, né, o período que você passa na sua jornada acadêmica, ele influencia. Tanto que pessoas com graduação leem mais. É natural também que você encontre mais pessoas de classe A e B com graduação em detrimento de pessoas de classe C, D e E. Né? Então, tudo converge, mas também não dá para você dizer que é por causa do preço do livro. São mais fatores, tá? A gente não pode ser inocente com isso. E agora a gente vai tentar meditar sobre qual de fato é o problema, tá? Como eu falei, a gente não pode ser leviano de falar que é só o preço, mas o preço dos livros influencia. Eu acho que se a gente tivesse incentivos do Estado, tá? Aqui não tem como dizer. A iniciativa privada não vai fazer isso. Se a gente tivesse incentivos do Estado para redução de imposto, sei lá, tá? Eu não sou o cara que vai pensar no incentivo, mas a gente tem que reconhecer que livro novinho no Brasil, bonitinho, tá caro, tá? E, inclusive, tem várias livrarias fechando, livrarias enormes fechando lojas, tá? E mais lojas, porque, primeiro, não vende, segundo, tem que subir o preço porque já não está dando conta, então tem que subir o preço porque já não está vendendo, então para quem vende tem que vender mais caro. E, enfim, tá virando um negócio aí meio alarmante. Então, o preço dos livros, com certeza, o acesso econômico aos livros, ele importa. Ele não é absoluto, porque, como eu falei, a gente tem mais acesso através da tecnologia. Você consegue hoje um livro no Kindle por R$2, por R$5. É um livro digital? É, mas você vai ter acesso. Você consegue ler artigos, você consegue ter mais acesso com tecnologia. Não é absoluto, mas influencia. Isso é fato, tá? Isso é fato. E falando de tecnologia, né, a gente já vai para o segundo fator. Cara, não tem como negar que esse acesso à dopamina fácil, à dopamina barata e rápida, ele com certeza influencia no interesse das pessoas por ler, tá? É fato. Como eu falei, por que eu citei aqueles dados antes? Porque eu acho que eles têm relações ali com essa análise que a gente está fazendo. 15% das pessoas falam que leem por distração. Elas leem para se distrair, elas leem por lazer. Cara, quando você tem uma tela de um telefone te mostrando vídeos de 15 segundos, 8 segundos, 7 segundos, um atrás do outro, te fazendo rir, te fazendo, sabe, sentir uma série de emoções, te dando uma descarga de dopamina enorme. Tu vai dizer para mim que você... Ai, que burro, dá 0 para ele. Vai parar para ler uma coisa que dá um pouco mais de trabalho, que cansa a vista, que você, sabe, vai ter uma palavra ali que você não vai saber, você vai ter que pesquisar, te dá... É um lazer um pouco mais ativo, concorda comigo? Então, o acesso à tecnologia em demasia também atrapalha a galera de ler. Isso é fato. Para mim, não é nem discutível. O resto a gente pode discutir. Esse é o único fator que não, entendeu? Você ter acesso à dopamina barata e rápida atrapalha você de querer se dedicar a tarefas que exigem um pouco mais de esforço, um pouco mais de dedicação. E a leitura é exatamente esse tipo de tarefa. O terceiro fator é a falta de estímulo nas escolas, tá? Isso eu acho que é muito complicado. As pessoas vivem relações diferentes nas suas escolas com esse estímulo à literatura, estímulo à leitura, tá? Eu vou falar por mim, eu tive um bom estímulo, mas eu não me interessei tanto na época do ensino médio, pelos livros que me eram recomendados, tá? Do contrário, eu também acho que você também deixar livre demais também não é legal. Então a escola ela tem um papel crucial nisso, mas isso tem que ser muito bem feito.
Eu vou dar um exemplo, acho que hoje a maior guerra da galera da literatura é: os clássicos precisam ser passados na escola, sim ou não? Porque quando eles são passados parece que está sendo forçado. Aí o aluno fala, pô, eu odeio, o linguajar é chato, não é o que eu quero, tá passando como matéria, eu só vou ler porque eu tenho que ganhar ponto, e aí ele não se interessa. Só que ao mesmo tempo, se os clássicos não forem passados na escola, eles vão ser passados aonde? Será que alguém por vontade própria vai acordar num dia e vai falar, eu leria um José de Alencar hoje, eu leria um Machado de Assis hoje? Não, faz sentido. Tive aqui a ideia sozinho, me iluminei e vou ler Machado. Difícil, geralmente você vai estudar, né, na escola a importância de Machado de Assis, a importância de José de Alencar, a importância de Aloysio Azevedo, e você vai querer ler, né, por causa disso. Mas, ao mesmo tempo, se for uma coisa obrigatória... Então, assim, o papel da escola é importante, é crucial, mas, ao mesmo tempo, é um papel traiçoeiro, assim. Você jogar essa culpa na escola também é complicado. Ela tem responsabilidade, mas é uma faca de dois gumes aí que precisa ser resolvida. Alguma política precisa existir para que o estímulo à leitura aconteça nas escolas. E por último, dentre os fatores que eu separei para esse vídeo, não confunda com o primeiro, tá? O problema socioeconômico. O problema socioeconômico é diferente do problema do preço do livro, que é o fator só econômico. O preço do livro é um pouco mais elevado, não há capital para acessar esse livro, as pessoas deixam de comprar, mas elas podem até reconhecer o interesse nisso. O outro cara, se você está preocupado em sobreviver, se você está preocupado no que você vai comer amanhã, se você está preocupado porque você está trabalhando 15 horas por dia, contando o horário de transporte, e você só quer chegar em casa e dormir, será que você vai ler? Será que no seu fim de semana você vai parar, pegar um livro e ler? Você que nunca foi educado nisso, você que não vive um ambiente onde a leitura é estimulada, será que você vai fazer isso? É socioeconômico. Então é outro fator. Por isso que a classe A e B lê mais. A classe A e B tem mais tempo. Até porque a classe D está servindo a classe B. A classe B e A, né? Então a faxineira, né, do patrão está lá varrendo o chão para ele não varrer. Aí ele pode pegar esse tempo que ele não está varrendo e ler. O patrão estudou numa escola que todo mundo ao redor lia. Ele entendeu a importância de ler. A faxineira talvez não tenha aprendido, o pedreiro talvez não tenha vivido um ambiente, né, um ambiente social onde a leitura era estimulada. E ele está preocupado porque amanhã ele tem que botar comida na mesa para os 6 filhos dele. E aí? Então tem um fator socioeconômico com toda certeza. Não confunda com o fator financeiro, que foi o primeiro que eu falei. São duas coisas diferentes. O primeiro tem influência do segundo, tá? Fato. E quais as consequências de não ler? Tá? E aqui eu estou falando de leitura no geral. Quais as consequências de não ler? Você tem uma sociedade menos crítica, você tem uma sociedade mais suscetível a fake news, sendo bem direto aqui ao ponto. Você tem uma sociedade que não consegue, você tem uma carência de geração de cientistas, você tem uma carência de geração de mão de obra qualificada, tá? Com falta de leitura. Então, a leitura ela é muito importante. Precisa haver políticas de incentivo à leitura, porque só quem tem a perder é o povo brasileiro. E eu acredito que é isso, né? Vai ser um vídeo que eu vou terminar com um clima um pouco para baixo, mas talvez seja essa a intenção mesmo. A gente refletir em como que a gente pode, numa escala micro, né, influenciar ao nosso redor, né, as pessoas lerem mais. Então, se você é mãe, se você é pai, cara, bota um livro na mão do teu filho, né, da tua filha, tira um pouco o telefone, tira muito o telefone, tá? Se você tem uma empresa, tenta patrocinar um concurso, né? Tenta patrocinar um concurso de poesia, um concurso de literatura, né? Se você tem amigos, né, do trabalho, tem amigos do teu bairro, do teu dia a dia, você sabe que às vezes você tem esse costume, cara, fala sobre o que você está lendo, tenta introduzir esse conceito, né? Vamos tentar influenciar em escala micro, porque há coisas que a gente não tem controle. Por exemplo, a influência da escola não é uma coisa que a gente tem muito controle. As políticas públicas para incentivo à leitura, a redução de impostos para fabricação de livros, né, para produção de livros, a gente não tem acesso a isso, só através do nosso voto, e também é complicado, né? Eu não vi nenhum deputado estadual, deputado federal, nenhum vereador falar que tinha uma pauta mais voltada para livros. Realmente é negligenciado. Então, em escala micro, eu acho que a gente consegue
fazer o nosso trabalho. Essa página existe também para isso. Então já indica esse vídeo para alguém. Que tal você indicar esse vídeo para alguém? Já começa por aí. Aproveita, curte, deixa seu comentário aqui embaixo. Eu quero saber o que você está pensando, né, sobre esse cenário nacional. Fique comigo que eu volto. Beijos.